Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa tarde a todos. Declaro aberto o trabalho da presente sessão referente à quinta sessão ordinária do segundo período legislativo de 2020. Solicito ao vereador João Máximo que faça a leitura do trecho bíblico. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, internautas que nos assistem. A referência bíblica de hoje, presidente, está em Salmos 37, que diz: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer, logo como ervas, que secam e morrerão como plantas que murcham. Confie em Deus, ó Senhor, faça o bem, assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o seu coração, que o seu coração deseja. Ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Ele fará que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol no meio-dia. Não se irrite por causa do que vence na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus, cuidará disso. Amém? Só até aqui, presidente. Coloque em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 9 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 8 de 2020 concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Flávio Campos Ferreira. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Poder Legislativo Municipal de Piraí, usando das atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Flávio Campos Ferreira. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto legislativo correrão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação. Revogam-se as disposições em contrário. Nascido no dia 25 de 2 de 1971, no município central de Minas Gerais, tornou-se médico anestesiologista, atuou em diversos hospitais do estado do Rio de Janeiro, dentre eles Souza Guiar, Rocha Faria, atualmente Hospital de Clínicas de Belfor Roxo. Em sua carreira política foi prefeito do município de Paracambi, secretário de saúde do município de Queimados e atualmente é secretário de governo do município de Paracambi. Seu maior capital político é o trabalho social que realiza no estado e principalmente no município de Paracambi e na Baixada Fluminense. Em assim pensando, reafirmo com certeza inarredável que o senhor Francisco Cláudio dos Santos senhor Flávio Campos Ferreira é uma das pessoas que merecem a homenagem de ser chamado de cidadão piraiense.
Acredito que assim, que a propositura presente do projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de todos os piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com suas atitudes voltadas para atendimento aos anseios do nosso povo um verdadeiro espírito de um admirável piraiense. Atenciosamente, Alex Joaquim da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2020 concede título de cidadão honorário piraiense à ilustríssima senhora Nádia Reis. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. A confecção do título a ser entregue à homenageada será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística e sua outorga homenageada será realizada em sessão solene, especialmente convocado para tal finalidade em data previamente estabelecida. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar o título de cidadão honorário piraiense àqueles que entendemos ser merecedores de tão honrosa comenda. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deverá ser concedida àquelas pessoas que prestam e prestaram relevante serviço à comunidade piraiense. Nossa homenageada, Nádia Oliveira, formada em pedagogia e especialista em psicopedagogia e hoje prestando serviços como orientadora educacional, atendendo as escolas municipais, foi nascida em 13 de dezembro na cidade de Barra Feliz, distrito de Santa Bárbara, Minas Gerais. Casada com Isaías Oliveira, 5 filhos e 8 netos. Mora em Piraí há 16 anos. A retribuição de todas as oportunidades de crescimento pessoal e social recebido por todos da família, desde o dia que chegamos aqui, é um fator muito importante para expressarmos tamanha gratidão. Gratidão é a palavra que expressa o maior sentimento hoje a todos de Piraí, o meu muito obrigado. Sala das Sessões, 25 de agosto, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Projeto de Decreto Legislativo 10 de 2020. A Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O Poder Legislativo no município de Piraí, usando de suas atribuições que lhe confere privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadão honorário piraiense à ilustríssima senhora Simone Lessa Guirlinzoni. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar título de cidadão honorário piraiense àqueles que entendemos ser merecedores de tamanha honrosa comenda. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestaram e prestam relevantes serviços à comunidade. A senhora Simone Lessa Guirlinzoni é natural de Barra do Piraí e iniciou sua vida profissional aos 13 anos de idade, trabalhando na Droga Minas de Barra do Piraí, onde permaneceu até os 21 anos. Mudou-se para Piraí no ano de 2000, onde celebrou seu matrimônio. Em 2004, nasceu sua filha Yasmin Lessa Guirlinzoni, permaneceu à frente da Nira Perfumaria e Conveniência até outubro de 2008, empresa que fundou em parceria com seu cônjuge à época. Nossa homenageada fez técnico de contabilidade e já atuou na iniciativa privada em empresas como Elo Trade, Global Assessorias, JPL Construções e Edificações, entre outros. É graduada em Ciências Contábeis, é contadora inscrita no CRC, possui graduação em Direito e é mestranda em Ciências Contábeis aplicada no setor público. Nossa homenageada atualmente é contadora responsável pelo Departamento da Contabilidade e Orçamento do Poder Legislativo do município de Piraí. Sala das Sessões, 25 de dezembro, Alex Joaquim da Silva. Projeto de Decreto Legislativo número 11 de 2020, concede título de cidadão honorário piraiense à ilustríssima senhora Ceciema Salete de Souza. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. O município de Piraí é um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, nascida em 22 de abril de 1949, aos 2 anos foi morar em Porto Alegre, e até os 24, quando se casou, veio para Piraí, em Ribeirão das Lages. Por 33 anos, atualmente mora em Santa Teresa, num sítio, na estrada João 23. Casada com Jorge Alberto de Souza, 46 anos, e 3 filhos e 5 netos. Trabalhou por 28 anos na Escola de Lages como professora de Educação Física e nos últimos 8 anos trabalhou também como professora de Educação Artística, onde implementou as aulas de culinária.
É voluntária do Grupo de Mães da Light desde 97, voluntária na Paz desde 2003 e pertence ao Lions Clube de Piraí. Atenciosamente, Paulo César Leandro Simplício. Projeto de Decreto Legislativo número 12/2020, concede título de cidadão honorário piraiense a ilustríssimo senhor Paulo Roberto Pacheco da Silva. O senhor Paulo Roberto Pacheco da Silva é natural de São João de Meriti, nasceu no ano de 65, é casado e tem 2 filhos. É formado em Teologia pelo Seminário Batista do Sul do Brasil e diplomado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Foi ordenado ao Ministério Pastoral em 98, já tendo passagens pela Igreja Batista de Pinheiral e de Vargem Alegre. Atualmente é pastor da Igreja Batista de Piraí, cargo que já ocupa há 6 anos. Também é o atual presidente da Associação Batista Sul-Fluminense. Nosso homenageado também tem graduação em Psicologia e pós-graduação em Saúde Mental pela Universidade de Estácio de Sá, graduação em Psicanálise pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica. Sala das Sessões, 31 de agosto, Ricardo Campos Passos. Projeto de Decreto Legislativo 3/2020 concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Luiz Antônio da Costa Carvalho Correia da Silva. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestam e prestaram relevante serviço à comunidade piraense. Nosso homenageado Luiz Antônio da Costa Carvalho Correia da Silva é formado em odontologia, nascido em 27 de dezembro de 40, no Rio de Janeiro. Mandatos na Câmara dos Deputados, deputado federal, 2019 a 2023, prefeito de Valença, de 72 a 76, deputado estadual de 78 a 86, prefeito de Valença de 2001 a 2005, Darley Gomes de Moraes. Projeto de Decreto Legislativo 14/2020 concede título de cidadão honorário paraense ao ilustríssimo senhor João Carlos Rodrigues da Silva. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestam e prestaram relevante serviço à comunidade piraiense. Nosso homenageado, João Carlos Rodrigues da Silva, nasceu em Leopoldina, Minas Gerais, em 11 de novembro de 53, filho de Geraldo Rodrigues Martins e Lourdes Rodrigues da Silva. Saiu de Leopoldina, Minas Gerais, para a cidade do Rio de Janeiro, onde veio trabalhar na Jorex Joalheria, onde exerceu a profissão de relojoeiro e gerente. Contraiu matrimônio com Aide Rodrigues de Souza e Silva, e dessa união nasceram os filhos Ney e Bruno. Tornou-se evangelista e nomeado pastor, ingressou por 12 anos na Faculdade Bennett, onde se formou em teologia. Assume a Igreja Metodista do Jardim América por 12 anos, onde saiu em 2018 para a Igreja Metodista de Santa Anésia. Enche de alegria o coração de netos de Samuel, Luísa e Elisa. João Carlos fincou suas raízes em Santa Anésia, onde, além da militância como pastor, tem uma vida social ativa. Atenciosamente, Luiz Fernando Colucci Júnior. Requerimento 134/2020, Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer a mesa ouvida do outro plenário que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a realização do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos na cidade de Piraí. Tal solicitação se faz necessária devido à grande procura do exame no município pelos jovens que desejam concluir o ensino fundamental ou o ensino médio, devido à exigência do mercado de trabalho, sendo realizado o exame na cidade, nossos munícipes não precisariam se deslocar até as cidades vizinhas, reduzindo assim a despesa familiar. Sala de Sessões, 31 de agosto, Paulo César Leandro Simplício. Requerimento 135/2020, Maria Hermínio da Silva Carvalho, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, requer a mesa ouvida do outro plenário que seja encaminhada a expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à Light Serviço de Eletricidade S.A. que seja feita a troca de 2 transformadores números 45 kVA, 3 horas e 45 kVA 6K, 3H e 45 kVA 6K, localizados na rua Beira Lago, no bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. A proposta tem como objetivo estabelecer a segurança dos moradores do local, pois sofrem com má qualidade de energia fornecida por essa empresa, pois quando chove ou venta muito forte, o mesmo desliga. Sala de Sessões, 31 de agosto, Maria Hermínio da Silva Carvalho. Trazendo o requerimento 136/2020 para que o prefeito solicite junto à Light Serviço de Eletricidade S.A.
a poda e retirada dos galhos de árvores que estão em contato com a rede elétrica, localizado na rua Beira Lago, no bairro Ponte das Laranjeiras, neste município. A proposta tem como objetivo reestabelecer a segurança dos transeuntes que da estrada se utilizam, uma vez que a vegetação e galhos estão envolvendo toda a rede elétrica, gerando falta de energia diariamente aos moradores daquela localidade. Sala de Sessões, 31 de agosto, Maria Hermínio da Silva Carvalho. Requerimento 137/2020, Luiz Fernando Colucci Júnior. Requer que seja encaminhado expediente legislativo, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto ao gerente do Médio Paraíba da SEDAI, engenheiro Sandro Arante Drummond Coutinho, objetivando a implantação de um booster motobomba na rua Juliano Alves da Silva, Santanésia. Nos últimos anos houve um crescimento grande de imóveis na rua supracitada e por ela ter cota nivelada com o reservatório de água do distrito de Santanésia, a constante déficit de abastecimento na parte alta, sendo necessário, assim, a colocação desse equipamento visando melhoria e equilíbrio do abastecimento. Sala de Sessões, Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação 317/2020, Paulo César Leandro Simplício solicita que o prefeito determine à secretaria competente a possibilidade de criar um canal de comunicação para denúncias e relacionamentos habitacionais nestes municípios. A presente indicação tem como objetivo atender a necessidade da população que deseja ter um contato direto com o setor responsável para fazer reclamações de ilegalidades relacionadas à habitação. Sala de Sessões, 31 de agosto, Paulo César Leandro Simplício. Indicação 318/2020, Paulo César Leandro José Paulo Carvalho de Oliveira indica ao prefeito municipal que determine junto à secretaria competente a substituição das lâmpadas pela iluminação tipo LED em todos os pontos de luz do bairro Arrozal neste município. A iluminação de LED irá proporcionar aos moradores da localidade mais segurança e conforto aos que precisam passar pelas ruas nos períodos noturnos, visto que essa iluminação tem um lumen maior e mais eficaz que outras. Sala de Sessões, 31 de agosto, Zé Paulo Russo. Traz também a indicação 319/2020 para que o prefeito determine a secretaria competente a substituição das lâmpadas pela iluminação tipo LED em todos os pontos de luz dos bairros ligados ao centro, neste município. A iluminação de LED irá proporcionar aos moradores da localidade mais segurança e conforto aos que precisam iluminação que tem um lumen maior e mais eficaz. Sala de Sessões, 31 de agosto, vereador Russo. Indicação 320/2020, João Carlos dos Santos Máximo solicita que o prefeito determine à secretaria competente a colocação de quebra-molas na rua Barão do Rio Bonito, em frente ao número 26, bairro Vila das Palmeiras, neste município. A presente proposição visa atender à reivindicação dos moradores daquela localidade, pois no referido local os veículos trafegam em alta velocidade, podendo ocasionar graves acidentes. Certo do seu pronto atendimento, aguardo providências cabíveis. Sala das Sessões, 31 de agosto, João Carlos dos Santos Máximo. Indicação 32/2020, João Carlos dos Santos Máximo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a colocação de quebra-molas na rua Fonseca, em frente ao número 15, bairro Vila das Palmeiras, neste município. A presente proposição visa atender a reivindicação dos moradores daquela localidade, pois no referido local os veículos não respeitam o limite de velocidade. Sala de Sessões, 30 de agosto, João Carlos dos Santos Máximo. Moção 3/2020, Paulo César Leandro Simplício, vereador nesta colhendo da casa, usando de suas prerrogativas, apresenta a mesa, ouvido do doutor plenário. Moção de aplausos à senhora Márcia Cristina de Oliveira, servidora aposentada do Hospital Flávio Leal, neste município de Piraí. Auxiliar de enfermagem aposentada, a senhora Márcia, no dia 1º de agosto, completou 33 anos de serviços prestados ao Hospital Flávio Leal, incluindo 5 anos em captação de doadores de sangue para o município. Além de uma servidora com ampla formação acadêmica e vasta experiência profissional, é também um ser humano ímpar, de grande generosidade e solicitude, sempre disposta a ajudar aqueles que recorrem a ela, oferecendo compaixão e dignidade, acima de tudo desenvolvendo sua vocação, cuidados da vida. Sala das Sessões, 31 de agosto, Paulo César Leandro Simplício. Era isso, presidente. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Russo. Vou passar a presidência aqui para o vereador Maria Hermínio para fazer uso da tribuna. Boa tarde, companheiros, internautas que nos assistem. Eu venho a essa tribuna para fazer um desabafo. Infelizmente, a gente vê, né, em período de eleição, tudo voltar a funcionar na cidade. E tenho, com muita tristeza,
vendo as coisas acontecendo. Quem é da base política do prefeito, né, tem o uso da máquina pública. Você vê, você pede uma máquina para fazer um serviço, né, numa rua, você não é atendido porque você é dito vereador da oposição. E você vê o uso da máquina em propriedade particular. Quando chega a eleição, tem um jeitinho para tudo. Infelizmente, Piraí está na política viciada, né? Só consegue as coisas quem é do lado do prefeito ou do lado do secretário, e quem não for, você vê os bairros totalmente abandonados. Você vai em Cacaria, você não vê um quebra-mola em condições. O que está pela metade, está faltando pintura, falta uma placa de sinalização. Você vê, não tem nada, né? Nos bairros distantes, eu tenho visitado alguns bairros, tenho visto o descaso do atual prefeito com a nossa cidade. Aí ainda tem o slogan, governo da responsabilidade. É muito triste a gente ver, né, as condições que a nossa cidade se encontra hoje. Você pede, né, um favor ao secretário, o secretário não te responde, não responde a sua mensagem, né, no WhatsApp, uma falta de respeito. O vereador não pede nada para si próprio, pede sim para o bairro, para a população. E você vê um vereador que disputa uma eleição, né, que é eleito pela população para representar e não consegue representar a população por causa da politicagem que existe na nossa cidade. Infelizmente, esse prefeito, né, já está aí 7 anos e meio, mais de 7 anos e meio, não produz nada de bom para Piraí. No final do seu mandato, que veio fazer obras, 8 anos sem fazer obra. A creche de Arrozal tem 10 anos que não consegue terminar a creche. Agora ele diz que vai fazer creche num monte de bairros. Ou ele é maluco, ou é mentiroso. Só tem esses dois adjetivos para o mesmo, né? Porque o cara não consegue terminar uma creche, vai dizer que vai fazer mais creche. Pelo amor de Deus, ainda fala isso, né, nas redes sociais, na rádio de Arrozal. É inacreditável você ver um prefeito ter essa responsabilidade. Eu fico muito triste você ver uma máquina pública estar dentro de uma propriedade particular 2, 3 dias, fazendo serviço para quem, em troca de apoio político, para quem vai apoiar o grupo dele. Nada contra, mas faça para todos, então. Vai usar a máquina da prefeitura? Usa para todo mundo. Todo mundo paga imposto nessa cidade. Não é usar para 1, para 2, para 3, não. Escolher quem quer fazer o serviço. Inadmissível essas coisas, né? Você liga para o secretário. Quando o secretário te responde, marca contigo de ir a tal bairro e não vai, dá uma desculpa, nunca pode ir, ganha 11 mil por mês para não fazer nada. Infelizmente, a gente fala aqui e parece que não é ouvido, né? A gente fica muito triste, eu estou aqui muito entristecido de estar aqui fazendo esse desabafo. Queria eu estar aqui falando bem do prefeito, falar que está fazendo as coisas, mas não. Infelizmente, o nosso executivo está fazendo algo para captar votos. É a única coisa que está fazendo. Quando faz, é pensando no voto e não no bem-estar da população. Eu fui em Rosa Machado, eu fiquei, né, com vergonha de ver o estado do bairro. Você vai na Jaqueira, você vai no Varjão,
não vou nem dizer você ir em lugares de difícil acesso, que aí o abandono é completo. Então, eu estava conversando ali com o vereador Mário Hermínio, né, falando sobre o que eu ia dizer aqui. Infelizmente, eu estou falando aqui, não é para fazer politicagem, não. Eu estou aqui de coração triste de ver como o vereador é desrespeitado nessa cidade. Né? O secretário passa perto do vereador, atravessa a rua, para não poder dar uma explicação a gente, para não parar para conversar, porque ele tem medo do prefeito, tem medo do prefeito brigar com ele, que se ele atender a gente, o prefeito vai brigar com ele. Palavras do secretário aqui dentro. E isso é verdade, não é mentira. Você vê que a cidade hoje não tem uma ordem. Há quanto tempo a gente vem falando aqui no estacionamento rotativo para essa cidade? Você não consegue mais estacionar um carro nessa cidade. Há 4 anos eu venho falando de guarda municipal. Mas não, Piraí não tem nada. Piraí ficou jogado esse tempo todo, né? E os secretários parece que estão em outro mundo. Infelizmente. A gente liga para alguns, igual o secretário de saúde, o secretário de educação sempre atende a gente. Você vê, são os secretários que mais trabalham, que têm mais coisa a fazer e está disponível para atender a gente. Você liga para a Conceição, na mesma hora ela manda ir lá conversar com ela. Você liga, né, para a Sandra Simões, a mesma coisa. Agora tem secretário que você não vê na cidade. Você não consegue. Você vai na secretaria, na segunda não está. Você vai na terça, não está. Parece estar se escondendo. Infelizmente, gente. Vem para a rua, secretário. Vem ver como é que a nossa cidade está abandonada. Em Arrozal tiveram que botar uma bananeira no meio da rua, gente. Ao estado que chegou. Plantaram uma bananeira no meio da rua. Porque ninguém tapava o buraco. Então, mais uma vez eu venho aqui à tribuna, venho pedir, né, aos secretários que não atendam a troco de voto, atenda os munícipes, atenda cada vereador que representa a cada munícipe dessa cidade. Quantas vezes eu escutei aqui, vamos esquecer a política, vamos governar pela cidade. Então é isso que eu peço. Vamos governar para todos, gente, com responsabilidade. Não deixa só o slogan, governando com responsabilidade, não. Põe em prática, né? Os bairros, vamos visitar os bairros, os secretários vão andar, secretário. Vamos ver como é que está a nossa cidade. Você vê, tivemos um caminhão que pega aquelas caçambas, ficou quebrado aí 15 dias, não teve caminhão para recolher as caçambas tudo cheia. E o funcionário falando com a gente. O caminhão quebrou, o caminhão está assim. Cadê a empresa que presta serviço? Não tinha que botar outro caminhão para fazer o serviço, gente? Então, infelizmente, a nossa cidade, né, está abandonada. Esse é o termo exato para a gente usar. Me desculpe, alguns secretários que a gente sabe que trabalha, mas a outra parte dos secretariados não querem nada. Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, passamos para a ordem do dia. Coloca em segunda discussão e votação o projeto de lei número 40/2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Piraí, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras providências. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação.
Aprovado por 9 votos. Encerrada a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal. Os senhores vereadores inscritos da forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão no dia 8 de setembro de 2020, às 16 horas. Boa tarde.